A todos que estão aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco presentes. Como é de nosso hábito, como é de nossa necessidade, é sempre de importância maior, antes de iniciarmos o estudo, a palestra, a reunião mediúnica, o passe, qualquer outra atividade, erguemos o pensamento a Deus. Primeiramente, em agradecimento pela vida que nós temos, pelas condições de vida que nós estamos enfrentando, de qual nós somos possuidores. Porque essas condições configuram aquelas lições necessárias para que cresçamos e aprendamos nessas décadas que ficamos aqui na Terra. Somos agradecidos por essa oportunidade, pelo contexto de vida que estamos vivendo. Como também somos agradecidos pela nossa presença aqui, pela oportunidade de travarmos contato com a doutrina dos Espíritos, doutrina que nos liberta, doutrina que dilata os nossos horizontes e que nos mostra na realidade quem somos, qual é o nosso passado e qual o nosso destino. Saibamos valorizar as lições que o Espiritismo nos traz, sempre naquele afã de nos tornarmos hoje uma pessoa melhor do que a pessoa que fomos ontem. E no dia de amanhã uma pessoa melhor do que a pessoa que somos hoje. Que Jesus, nosso modelo e guia, abençoe a nossa vida, nos orientando sempre rumo à perfeição maior. Que assim seja. Pessoal, seguinte, nós estamos aqui no Obras Póstumas, já na segunda parte dessa obra que trata de alguns escritos relacionados atribuídos a Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte em que o codificador da doutrina espírita nos fala os primórdios do movimento espírita, como que a doutrina foi construída, como que ela foi sendo alavancada. Então nós falamos a respeito do guia espiritual de Kardec, em sextas-feiras passadas. Falamos acerca da missão de Allan Kardec, que foi a ele revelada. E nós temos alguns outros assuntos a tratar aqui. E a gente sempre vai buscar relacionar aquilo que nós estamos comentando com a nossa própria vida, com o contexto da nossa existência, com aquilo que nós estamos passando. Não somente como seres humanos, como indivíduos dentro de uma sociedade, mas em sociedade como um todo. Nós vamos ver agora, eu fiz questão de agrupar aqui, 2 relatos de Kardec intitulados Acontecimentos. O primeiro, datado de 7 de maio de 1856, Kardec começa questionando a um espírito, numa das inúmeras reuniões mediúnicas que ele participava, acerca de alguns acontecimentos que haviam sido levados, a serem explanados numa reunião mediúnica que ele havia assistido em oportunidade passada. Ele perguntou ao espírito a respeito de acontecimentos graves que iriam se desenrolar no futuro. Olha só a pergunta dele. A comunicação há dias dada faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Poderás dar-nos algumas explicações a respeito? Então, em reunião passada, algum espírito falou a respeito de alguns acontecimentos gravíssimos que iriam se desenrolar no futuro. Na reunião de agora, Kardec pergunta, e aí, você pode falar um pouco mais a respeito disso para nós? Vê a resposta. Não podemos precisar os fatos, ou seja, falar tintim por tintim o que vai acontecer.
O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma renovação da humanidade. Então, quando o Espírito abordou o assunto renovação, transformações em reunião passada, era disso que ele estava falando. De uma transformação não local, mas de uma transformação de ordem geral, envolvendo o planeta Terra como um todo. Ruínas e desolações. Aí Kardec, consequentemente, deve ter ficado assim, né, admirado com essas palavras e retorna à pergunta: quem causará essas ruínas? A primeira pergunta que lhe veio à cabeça, a primeira possibilidade, aliás, algum cataclisma. Algo assim em termos planetários, né? Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões, enfim, coisas desse tipo. Será um cataclisma que irá proporcionar essas ruínas todas? E aí vem a resposta: nenhum cataclismo de ordem material haverá, como entendeis, mas flagelos de toda espécie assolarão as nações. A guerra dizimará os povos, as instituições vetustas se abismarão em ondas de sangue. Faz-se mister que o velho mundo caia, para que uma nova era se abra ao progresso. Olha as palavras que foram empregadas aqui: desolações, flagelos. O que a gente entende por flagelos? Guerra, fome, epidemias, pandemia, não é? As condições atuais, que se nós pararmos um pouquinho para olhar, o nosso planeta passa atualmente. A guerra dizimará os povos. E Kardec, focando nesse assunto guerra, pergunta: a guerra, então, não vai se circunscrever a uma região? Porque até então, guerras isoladas, né? País contra país ali e tal. Dá a entender aqui que seria uma guerra de ordem global. A resposta: não. Abrangerá a Terra. Uma guerra de ordem geral. Mas nada, entretanto, nesse momento, parece pressagiar uma tempestade próxima. Olha a resposta que o Espírito passa para Kardec: as coisas estão por um fio de teia de aranha, meio partido. Ou seja, segundo aquilo que ele está nos passando aqui, iria acontecer uma guerra de proporções globais, queria abalar o planeta, envolver muitos povos, envolver muitas nações, e que essa guerra ia ser o prenúncio de coisas maiores que iriam acontecer. E que o negócio estava para acontecer. Olha só, fio de teia de aranha. Vocês já viram fio de teia de aranha, né? É uma coisa quase que invisível. Meio partido ainda. Se alguém falar para mim que determinado fato está para acontecer, aí eu pergunto para ele: mas vai acontecer quando? Ele fala assim: olha, está para um fio de teia de aranha meio partido. O que eu vou pensar? Que vai acontecer agora de noite. No máximo até amanhã no dia seguinte. No máximo. Só que a questão do tempo para os desencarnados é diferente da nossa questão do tempo aqui. Pergunto para vocês: qual foi a guerra que envolveu de modo geral o planeta, que foi de ordem mundial? A Primeira Guerra Mundial. Essa comunicação aqui é de 1856. Quando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu? 1914. Quase 60 anos depois. Então, quando o Espírito falou aqui, ó, a coisa tá para acontecer, um fio de teia de aranha meio partido, aconteceu 60 anos depois. Por aí a gente deve ter uma base, tem que ter uma base. Quando vem comunicações do plano espiritual falando das transformações e disso e daquilo, que está para acontecer, que a gente está na época, a gente fica naquela agonia, naquela angústia, né? Nossa, vai acontecer, será que vai ser ano que vem? Será que vai ser na próxima semana? A contagem de tempo deles é diferente da nossa. A sensação é diferente. Tanto que o sujeito às vezes passa um tempo lá no plano espiritual, quando ele volta aqui na Terra, o tempo passou muito aqui na Terra.
em comparação com aquilo que ele viveu no plano espiritual. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, mais de 40 milhões de pessoas morreram. Abalou o mundo como um todo, né? A questão da cultura, a questão da economia, né? Redefiniu a questão política da Europa, mas aconteceu 60 anos depois dessa comunicação aqui, né? E logo em seguida, não se passou muito tempo, veio o quê? A Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939. Durou de 39 até 45, que foi outra pancada, outro abalo, que gerou muita mudança, muitas transformações. Quer dizer que nós já estamos no período disso acontecer. Na época, mais ou menos, disso acontecer. Na época das grandes e profundas transformações. Vai chegar um momento, na nossa história espiritual, daqui a alguns séculos, quando a gente estiver lá no plano espiritual e a gente se lembrar da época que nós estamos vivendo agora, vamos pensar assim, nossa, eu estive encarnado na época das grandes transformações da Terra. E é justamente o período esse que nós estamos vivendo. Então não serão cataclismos que vão mudar a coisa, mas transformações de ordem mais moral do que tudo. Isso foi em 7 de maio de 1856, 5 dias depois, numa outra reunião mediúnica, tá? Também Kardec participou, agora numa outra casa, do Sr. Baudin. Kardec, ele não se dava satisfeito. Ele queria saber todos os detalhes a respeito de todas as coisas que vinham do plano espiritual. E ali ele teve a oportunidade para perguntar a respeito desses acontecimentos ao espírito guia dele, o Espírito Verdade. E ele pergunta, começando da seguinte forma assim, ó. Ele pergunta a respeito de um sujeito. Que pensas de M? Ele só coloca a letra inicial do nome da pessoa. É um homem que talvez venha a influir nesses acontecimentos? A resposta de Kardec: muito ruído. Ele tem boas ideias. É um homem de ação, mas não é uma cabeça para liderar. Kardec pergunta: dever-se-á tomar ao pé da letra o que foi dito, isso é, que lhe cabe o papel de destruir tudo que existe? Isso porque numa reunião anterior, esse indivíduo M estava fazendo parte de uma reunião mediúnica. E um espírito veio comunicar a respeito dos acontecimentos e indicou esse sujeito ali, o tal do M, como sendo ele para fazer o papel da destruição. Olha o que o espírito responde: não, pretendeu-se apenas personificar nele o partido cujas ideias ele representa. Não fala mais a respeito disso aí, ele não destrincha mais a questão de partido aqui. Posso manter com ele relações de amizade? O Espírito fala, por enquanto não. Correrias, perigos inúteis. Olha que pergunta interessante que Kardec fala para ele. Olha, o M, através de um outro médium, conseguiu uma data fixa desses acontecimentos. É verdade isso? Olha que o Espírito Verdade fala. Sim, determinaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos que lhe responderam. Espíritos que não sabem mais do que ele e que lhe exploram a exaltação. Sabes que não devemos precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não pode ser determinado. Então vocês já notaram o que significa tempo próximo para eles, né? Às vezes o tempo próximo para eles leva 1 século, 2 séculos. Porque o negócio estava para um fio de teia de aranha meio partido, durou 60 anos. Então esses acontecimentos maiores, 1 século, 1 século e meio, por aí vai. Né? Torna a pergunta. Disseram os espíritos que os tempos são chegados, em que tais coisas têm que acontecer, essas mudanças todas. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Pessoal, o que significa isso daqui? Olha a resposta. Em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais, a menos. Essas coisas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais, que lhes servem como precursores, quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão.
Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas vão acontecer amanhã. Significa que vos achais no período em que se verificarão. É o período que a gente está vivendo. Esse período aí de século XX e início de século XXI, dizem os desencarnados, os instrutores, que nós estamos talvez nos aproximando ou já no auge do período das grandes transformações, em que a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. Lembram daquela lição de Jesus, em que ele nos fala, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, se não me engano, a respeito da separação dos bodes e das ovelhas. Lembram? Em que Jesus fala naquela linguagem simbólica, figurada, em que chegaria o tempo, em que o Filho do Homem chegaria nos céus, acompanhado por um cortejo de anjos, se instalaria aqui na terra, colocaria todas as nações na frente dele, separaria para a sua direita os bons, as ovelhas, os maus à sua esquerda, os bodes. Lembram? Em sentido figurado, isso daqui significa um momento de profunda seleção espiritual que a nossa terra está vivendo. E cada vez mais estamos recebendo informações do plano espiritual a respeito dessas transformações. Questões de guerras, que aliás nunca deixaram de acontecer, né? Mas de proporções globais, como a Primeira Guerra, como a Segunda Guerra, nunca aconteceram antes. Nessas proporções, não. E provocaram abalos profundos na nossa sociedade. Eles não precisam datas. Eles falam num momento, eles falam numa época. Por quê? Se eles precisassem datas, a gente não faria a parte que nos compete. Não imaginaram? Se os benfeitores espirituais chegassem até aqui e falassem, olha, os acontecimentos futuros são esses e vão acontecer nessas datas aqui. O que a gente ia fazer? Nós, espíritos imperfeitos que somos, qual seria a nossa conduta? A gente pensaria assim, já que isso vai acontecer mesmo, já está até o dia, o mês e o ano que essas coisas vão acontecer, eu não preciso fazer muita coisa. Não preciso fazer a minha parte. As coisas vão acontecer mesmo. E aí a gente ficaria deitado em berço esplêndido. Só que nós temos que colaborar com as coisas para as coisas acontecerem. Se nós soubéssemos do futuro, negligenciaríamos o presente. Certo? Isso aí é a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. Todo mundo quer saber do futuro. Mas se a gente soubesse, o presente seria negligenciado. E com um detalhe, o nosso futuro individual depende das nossas ações no agora. Não é certo assim? Confirmas o que foi dito? Não haverá cataclismos? A questão do cataclismo deve ter preocupado um pouco Kardec, né? Quer dizer que não vai ter cataclismo mesmo? O Espírito Verdade respondeu, sem dúvida, não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se pode denominar de cataclismos a perturbações locais que já acontecem em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, de que os homens serão os instrumentos. Olha quanta coisa sucedeu de algumas poucas décadas para cá. Deem uma olhada no abalo da nossa sociedade, em termos éticos e em termos morais. Muitos. E os homens estão sendo os instrumentos disso daí. Nós estamos justamente naquela época em que o santo ficará mais santo e o sujo ficará mais sujo. A época em que nós estamos tendo liberdade para fazer aquilo que bem entendemos. As possibilidades todas estão aí. De seguirmos a conduta que nos parece a melhor. Quanta coisa surgiu. Quantas doutrinas surgiram e vieram para abalar. E vieram para promover cataclismos de ordem moral. Muitas delas. Gente, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a própria questão
da pedofilia, não é verdade? A própria questão que algumas doutrinas pregam do fim da família, da liberação das drogas, enfim, são todos cataclismos de ordem moral que estão acontecendo e que vêm se acelerando de algumas décadas para cá. E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos em tempo de seleção espiritual. Estamos naquela época, naquele momento, em que nós estamos tendo a oportunidade de escolhermos qual deve ser o nosso destino. Época de profundas escolhas. Quando, na linguagem simbólica, Jesus fala, vou colocar as nações todas na minha frente. Ele, Jesus, é o símbolo dos ensinamentos dele. É o símbolo do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho está sendo colocado sobre todas as nações, à frente de todas elas. E a escolha de quem vai para a direita ou para a esquerda, ou seja, de quem vai permanecer nesse planeta, ou quem vai ser exilado para planetas inferiores, é toda nossa. Não será um julgamento arbitrário, em que Jesus vem, vai sentar ali, tipo um tribunal, você, direita, você, esquerda. Não é nada disso. É a nossa própria conduta ao longo, aliás, não só dessa reencarnação, mas das outras também, até na de hoje, é a nossa conduta que vai indicar se vamos permanecer. Ou se vamos ser, para muitos, mais uma vez, banidos para planetas de baixo nível, planetas inferiores. Estamos nessa época de profundas transformações. Nunca é demais repetir. Profundos abalos. Olha a nossa sociedade como é que está hoje. Repara bem como que as coisas inverteram. Sim, olha só a questão da própria depressão, da síndrome do pânico, do próprio suicídio que campeia aí à vontade. Ainda mais turbinados por essa época de pandemia que nós estamos vivendo. Não é? Exato. Quer dizer, nós estamos nesse momento de profundos abalos. E devemos apresentar em nós a fortaleza necessária para passarmos por esses momentos da melhor maneira possível e mais, sendo, na medida dos nossos conhecimentos, das nossas forças, exemplos para aqueles que estão ao nosso redor e que talvez não tenham o conhecimento que nós temos e acham que tudo realmente está bagunçado, vai piorar e tudo vai acabar. Então é melhor mesmo me chafurdar no álcool, nas drogas, meter uma bala na minha cabeça, porque aí eu acabo tudo de uma vez para não ter sofrimento. É o que muita gente está pensando. Quando ele fala de cataclismos de ordem moral, é isso aqui. Momentos de profunda transformação espiritual. Então olha só, 1856 isso daqui. E nós estamos nesse momento, nesse período. No mesmo período de 1856, nós ainda estamos nele. Os acontecimentos foram surgindo. Pequenos, um aqui, outro lá. Como ele diz aqui, os rumores antes da erupção do vulcão. Sobre isso daqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Dúvida? Algum questionamento? Como vai passar a ser o planeta de provas e expiações para ser o plano de regeneração? Como vai ser essa regeneração? O que significa regeneração? O planeta de regeneração é como se fosse um planeta transitório entre um mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo onde o mal supera o bem, onde existem, como o próprio nome fala, muitas provações e muitas expiações, muita dor, de transição entre esse mundo de provas e expiações e um mundo feliz. O que é um mundo feliz? Um mundo onde as pessoas estão totalmente identificadas com o bem, vivenciam o bem, são altamente espiritualizadas. Esse mundo de regeneração é um mundo de transição. É um mundo onde
segundo os próprios espíritos falam a Kardec, é como se fosse um mundo em que o indivíduo, cansado das dores e dos combates, busca refazer as suas forças, né? E muda a questão aqui. Enquanto que no de provas e expiações o mal supera o bem, no mundo de regeneração o bem supera o mal. Quer dizer, ainda haverá mal. Só que as pessoas vão estar mais inclinadas para o bem. Eles vão se esforçar mais ao bem. Será um mundo material, as pessoas ainda terão provas a passar, mas nada das angústias que nós estamos experimentando aqui. Né? Se nós estivéssemos vivendo agora num planeta de regeneração, nossa Senhora, é um céu comparado com aquilo que a gente está vivendo aqui agora. Não tenhamos dúvida disso. Esse é o mundo de regeneração. Estamos numa época de transformação, e não vai ser da noite por dia. Sabe? Vai ser mais ou menos da seguinte forma. Sabe quando a noite se transforma em dia? Vai chegando a madrugada, o sol vai raiando, né? Mas ainda tem trevas e ainda tem luz. E de repente a luz vai aumentando, mas ainda tem trevas, misturada com a luz. E vai chegar um momento que tem só luz. Então nós estamos nesse período, né? Em que as transformações estão se dando de uma certa maneira, em que a gente não pode precisar e cravar o momento certo. Mas o período e o momento é esse. Fala. Daniel, a Terra como organismo vivo, eu entendo que ela também está passando por profundas transformações, as mudanças climáticas, Sim. o aquecimento, e isso a gente não tem uma indicação de prazo de uma mudança. Né? Essa transformação que vai acontecer, você entende que ela vai ser concomitante à do ser humano, a moral, com o planeta para se equilibrar? Perfeito. Como era a Terra na época dos dinossauros? Era Pangeia. Cheio de vulcão, temperatura muito maior do que agora, atmosfera, né, bem opressora mesmo, bem pesada. Isso há 60 milhões de anos atrás. Né? Pouquinho tempo. As coisas foram melhorando. Foi surgindo o homem, a questão da temperatura foi melhorando, né? Separou os continentes, enfim. À medida que a humanidade vai se aperfeiçoando em termos intelecto-morais, a habitação também vai concomitantemente se aperfeiçoando. É uma consequência, não é? Exato, as duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Obviamente, num mundo feliz, não vai ser uma paisagem da época das cavernas. Vai ser algo muito mais sólido, estável e muito mais tranquilo, principalmente em termos de estações do ano. Por enquanto, nós estamos vivendo na questão assim, né? Muito frio, muito calor, ali uma primavera, um outono e tal. Em algumas partes do planeta, o calor é quase que uma constante, outras partes, o frio é quase que uma constante. Num planeta de regeneração, o clima vai ser mais ameno e não tão sujeito a mudanças bruscas. Isso vai favorecer tremendamente a própria constituição física do futuro habitante do terceiro milênio. Então vai haver alguns ajustes em termos planetários vão acontecer. Né? É que os cientistas, eles analisam a coisa sob um ponto de vista assim, muito quase que imediato. Mas se a gente for ver a questão em termos de séculos e milênios, as mudanças, elas acontecem. A própria precessão dos equinócios, que é um movimento em que o eixo da Terra faz um movimento como de um peão que está prestes a cair. Se não me engano, a precessão dos equinócios acontece a cada 12 mil anos. Não me falha a memória, pouco mais que isso daí, talvez. Quer dizer, a Terra é um organismo que está totalmente votado, né, às leis universais. Então, à medida que o nosso planeta, em termos de humanidade, for melhorando, a habitação vai melhorar também. A tendência é só melhorar. Mas primeiro o negócio tem que abalar. E é o que a gente está verificando atualmente. Né? São os tais acontecimentos. Sobre isso aqui alguma coisa? Nada? Vamos lá então. Vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a primeira obra que Kardec escreveu. Em 10 de junho de 1856.
Kardec estava na casa do senhor Rustam, a médium senhorita Jafé, que escrevia através da cestinha, e Kardec faz a pergunta a Hahnemann. Hahnemann, o mesmo da homeopatia. Pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro dos Espíritos, lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B. Kardec não colocou o nome do sujeito inteiro, colocou só a letra inicial, B, que me ajudasse como médium. Que achas? Lembram como que Kardec construiu o livro dos Espíritos? Ele não se baseava num médium só, numa única reunião mediúnica. Vários médiums, várias reuniões mediúnicas, fazendo as mesmas perguntas, para ter o critério da concordância universal. Então assim, estou acabando o livro dos Espíritos. Eu posso pedir para o médium B me ajudar? Olha a resposta do Espírito aqui. Acho que será melhor não te servires dele. Aí Kardec pergunta, mas por quê? Vem a resposta. Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Vem a pergunta. Mesmo que o espírito de B, o espírito familiar dele, o espírito que se comunica através dele, seja feito a mentira, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse por ele, desde que não evocasse outro. Olha só, a pergunta de Kardec. Não, eu sei disso. O espírito que se comunica através do médium B é mentiroso. Mas a gente não vai usar esse espírito, a gente evoca outro. Aí outro espírito se manifesta através do médium B e aí vai poder me ajudar na confecção do livro dos Espíritos. Essa era a ideia de Kardec. Olha que o espírito respondeu. Tudo bem. Só que aqui o médium secunda o espírito. E quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, que é o espírito, e o médium B acabarão mal. Ali não acontecia um processo de obsessão simples. Acontecia aquilo que Kardec categorizava como fascinação, que é um tipo de obsessão muito comum de médiuns, onde o espírito envolve o médium de tal forma em que o médium não percebe que está sob processo obsessivo. E o espírito escreve ou fala através do médium as maiores barbaridades do mundo. E o médium acha que é a coisa mais bonita do universo. Essa é a chamada fascinação. Então, o que o espírito Hahnemann estava orientando a Kardec, não use o médium B, porque o médium B está fascinado. E Kardec coloca em nota aqui, o médium B era bem moço e um médium escrevente muito bom, muito maleável, mas assistido por um espírito muito orgulhoso e arrogante que se dava o nome de Aristo e que lhe lisonjeava o amor próprio. Quer dizer, o espírito dava comunicação através do médium e falava, mas como você é sábio, como você é bom, como que excelente médium que você é. E o médium acreditava naquilo tudo. Acreditava. Por isso que o espírito falava aqui, o Hahnemann falou, o médium e o espírito estão juntinho nessa. As previsões de Hahnemann se realizaram. O moço, o médium B, começou a dar consultas médicas. Começou a fazer previsões do futuro. Começou a querer fazer invenções. E, em pouco tempo, só colheu decepções e mistificações. Passado algum tempo, ninguém mais ouviu falar dele. Que interessante. Olha só como que os espíritos responsáveis pela codificação, como que eles estavam atentos a tudo que se passava no entorno de Allan Kardec. Quer dizer, se esse espírito aqui, se esse médium se prestasse a ajudar Kardec, consequentemente a obra da codificação ficaria um pouco abalada. O espírito Hahnemann já vendo a coisa de longe e fala assim, não, esse não presta. Né? Vai procurar outra pessoa melhor. Esse aqui não vale. Regra e orientação para a gente. Não é pelo fato do indivíduo ser médium que tudo aquilo que vem através dele é a máxima expressão da verdade. Por favor. Ai, mas o espírito falou através do médium. E daí que o espírito falou através do médium? Espírito é ser humano como qualquer um de nós aqui. Há aqueles sábios e há aqueles ignorantes. Há aqueles de boa intenção e há aqueles de má intenção. Exato. Hitler era médium. Quantos médiums aí? Kardec mesmo no livro dos médiuns, em nota, ele escreve assim:
Como eu me arrependo das vezes em que eu elogiei as faculdades mediúnicas de alguns médiuns. Isso elevou-lhes a vaidade e os fez perder. Então não é o fato do indivíduo ser médium que o coloca como sendo aquela pessoa que é acima da humanidade. Eu sei que muitos médiuns pensam assim. Eu sei que muitos médiuns se sentem dessa forma, né? Eu entro em contato com os espíritos, eu sou melhor que a maioria. Não é melhor não, filho. Não é não. É mais individual. Tá? Em muitos casos, nunca me canso de falar isso, o médium é um espírito que veio trazendo do passado inúmeras falhas, muitas delas de ordem moral, e vem nessa reencarnação com a missão da mediunidade para que, em exercendo a mediunidade, possa se disciplinar como pessoa. Porque muito médium pensa assim, né? Eu venho em missão para ajudar o outro. Então o cara está se colocando assim num nível superior, né? Estou aqui para poder ajudar. Não é assim não. Ele vai ajudar o próximo ao mesmo tempo em que ele vai crescendo moralmente como pessoa. Porque tem muita coisa errada para poder ressarcir. Muito débito para pagar. Raros são aqueles médiuns que vêm com o chamado mediunato. Aquela missão da mediunidade mesmo. Que vem exclusivamente, que aliás, neles a mediunidade flui facilmente, sem abalos. A gente pode citar o exemplo de quem? Que é referência aqui no meio espírita, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A mediunidade dele é uma coisa, né, tranquila. Veio e flui. Também, olha só a missão dele, que veio dilatar, desenvolver a doutrina espírita através do livro. Ele veio com esse mediunato. Mas, dá para contar nos dedos esses que são assim, viu? A imensa maioria não é bem assim, não. Faculdade mediúnica não é garantia de elevação moral. Guardem isso na cabeça. Do lado contrário, o João de Deus também, né? Do lado contrário fica o João de Deus, que é o totalmente Então, esse como inúmeros outros que, utilizando mal da função mediúnica, se perderam aí pelos caminhos da vida. Não é? Daniel. Fala, pode falar. Eu lembro, muitos anos atrás, do Zé Arigó. Do Arigó. Ele recebeu o Dr. Fritz. Aham. Eu lembrei dele agora. Tem um documentário bonito sobre o Arigó. Que era espiritismo. Tem um documentário bonito sobre o Arigó, foi até feito pela Globo, né? Eu esqueci o nome do documentário. Acho que é Arigó mesmo, né? Dá pra gente acessar, inclusive, aí pelo YouTube, que relata como que foi a vida dele e tudo mais, as operações espirituais. O Arigó era fantástico, né? Ele operava com canivete enferrujado. Então as coisas... Ele não, né? Dr. Fritz, né? Eram verdadeiras? Sim, verdadeiras. Sim, claro, com um canivete enferrujado. Enfiava o canivete no bucho da pessoa, abria, tirava o câncer, enfiava no olho do indivíduo, tal, mexia, e não tinha infecção. Eu vi uma cirurgia dele e não acreditei. Não tinha infecção. Até mesmo a comissão de médicos dos Estados Unidos aqui veio para poder investigar o fenômeno, para poder avaliar, né? E saíram daqui abismados com o negócio. Com o que isso podia acontecer, né? A mediunidade de efeitos físicos, aliás, aquilo lá. Né? Uma vez, o Dr. Fritz foi questionado por que as coisas tinham que acontecer daquele jeito. Por quê? Porque existe a operação espiritual que não precisa abrir a pessoa. Ela é feita no próprio corpo espiritual do indivíduo, através das energias sutis. Existe isso, né? O Templo Espírita Tupiara, lá do Rio de Janeiro, aliás, que é meio espírita, meio umbandista, ele faz muitas operações espirituais à distância. Aí perguntaram para o Dr. Fritz, né, através do Arigó, mas, doutor, por que tem que ser desse jeito? Ele falou assim, para abalar as pessoas. Para que as pessoas abaladas com aquilo, elas possam cogitar a existência de algo que transcende a matéria. Então a função era essa. Porque vocês já imaginaram? Pegar o canivete enferrujado, tirar um tumor canceroso da pessoa, a pessoa não sentir dor naquilo.
e ficar curada, e não tem infecção hospitalar, aliás, não é nem hospitalar, o que aconteceu no centro espírita, nem hospital, né? Aconteceu um fato interessante, né? O Zé Arigó foi preso uma vez, exercício ilegal da medicina, e aí fazia fila na cadeia dos presos para poder curar. Aí chegou o delegado para ele e falou assim: Zé Arigó, o negócio é o seguinte, a minha mãe está com um probleminha e tal, assim, você pode ajudar ela? Claro, meu filho, cara, mas só final da fila, por favor. Foi lá pro final da fila. Sem privilégio. Sem privilégio nenhum. Morreu com acidente de carro, né? Foi? Acidente de carro no Arigó, né? Acidente de carro. Daniel. Fala. Eu vi uma vez que ele operou uma catarata de uma senhora, Raspando o olho. em poucos segundos. Tirou. Aí. Se ela não teve nada. Eu não teve nada, não acontecia. Teve o Edson Queiroz, depois que o Zé Arigó desencarnou, o Dr. Fritz se manifestou através do Edson Queiroz, que também teve morte trágica, né? Também teve morte trágica, foi assassinado. É interessante, né? Mas o Zé Arigó é o seguinte, o Dr. Fritz, ele foi um médico alemão, agora não sei se na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. E ele veio justamente agir dessa forma no movimento espírita, para através dessa atitude dele, ressarcir os males que ele havia cometido na existência passada, em que ele era médico alemão na Primeira Guerra Mundial. Relato dele, né? Bom, ainda sobre o Livro dos Espíritos, 17 de junho de 1856, Kardec pergunta para o Espírito Verdade, o guia dele. Uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que você pensa dela? Tá boa? O que o Espírito Verdade, que nada mais nada menos era Jesus de Nazaré, o que foi revisto, tá bom. Mas quando a obra estiver acabada, deverá tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Kardec pergunta: entendes que deva ser publicada antes dos acontecimentos preditos se terem realizado? Kardec estava com essa ideia na cabeça ainda. Ele achava que os acontecimentos iam acontecer dali a pouco. Enquanto ele estava encarnado, não aconteceu nada. Ele desencarnou em 69, né? Olha que o Espírito responde: uma parte sim, mas tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que está longe agora de suspeitar. E é mesmo. Em nota, de 11 anos depois, Kardec fala aqui: na época dessa comunicação, eu estava só em vista de publicar o Livro dos Espíritos. E longe estava de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. As obras que até agora apareceram foram publicadas sucessivamente e eu fui induzido a elaborá-las à medida que as novas ideias se desenvolveram. O que Kardec fazia? Ele via como que as pessoas estavam recebendo aquelas ideias que estavam sendo semeadas. E ele esperava a assimilação das pessoas, dessas ideias, que essas pessoas realmente assimilassem e se colocassem em condição tal de receber informações um pouco mais avançadas. Ele, Kardec, era instrumento disso. Porque o próprio processo da codificação como um todo já estava totalmente planejado do lado de lá. O Espírito Verdade sabia exatamente quais obras seriam escritas, em quais momentos seriam publicadas. Mas tinha que materializar o negócio aqui. E Kardec ia tranquilamente, passo a passo, como um general, sondando o terreno, vendo direitinho se as pessoas realmente estavam propícias a assimilar novos conhecimentos. E aí, por uma ação quase que natural, as novas obras surgiam. Ele fala aqui, eu, então, um único livro via, não compreendia que esse pudesse cindir-se, enquanto que o Espírito aludia aos que teriam de seguir-se. O que ele está falando aqui? O Livro dos Espíritos teve que ser desenvolvido. Cadê ele aqui? Se eu pegar o Livro dos Espíritos e olhar aqui no índice dele, nós vamos ver que ele é composto de 4 partes.
Correto? Ked. Livro primeiro, as causas primeiras. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Livro terceiro, as leis morais. Livro quarto, esperanças e consolações. Olha que coisa mais detalhada e mais bem planejada que foi. A primeira parte, as causas primeiras, futuramente se desenvolveu e virou um livro. A Gênese, que é de 1868. O livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, se desenvolveu. Virou o segundo livro de Kardec, o Livro dos Médiuns, 1861. Olha o terceiro livro aqui, ó, As Leis Morais. Qual que é? O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O quarto aqui, ó, Esperanças e Consolações, 1865. O Céu e o Inferno. Então, se a gente for ver aqui, o livro, olha que maravilha, é obra básica, mas é uma introdução. Por isso que o Espírito Verdade falou para Kardec, essa obra vai ser só uma introdução. Kardec nem imaginava. Kardec achava que ele ia publicar isso daqui, que aliás, veio primeiro com 500 e poucas perguntas, e a segunda edição que veio com as 1019 que constam aqui, ou 1018, alguns falam 1018, 1019, ele pensava que era só isso. Mas o negócio foi ganhando uma proporção que ele sequer imaginava. E as coisas aconteceram naturalmente. Como tudo está planejado, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no Santos que eu li, os espíritos aconselharam a Kardec sair de Paris e ir para um outro lugar, parece que é na praia, se não me engano, não tem, para ele escrever. Não estou sabendo disso não, vou ser sincero. Não conheço essa informação. Posso até dar uma investigada, ver direitinho como que aconteceu. Né? Não, eu vou dar uma olhada nisso. Assim, eu não conheço. Pode ser que realmente tenha acontecido assim. Sobre a questão do Livro dos Espíritos, algum comentário? Alguma observação? Eu ia começar aqui, mas não está tempo, são 8:55 já, a questão da tiara espiritual. Quem aqui já foi num ledor de mão? Quem já foi? Ledor de mão. Ledor de mão. Uma cigana para ler a sorte na mão. Eu não expliquei direito, né? Uma cigana para ler a mão, né? Eu não fui, estava na cidade, e eu vou passar uma cigana, capou na minha mão. Já foi lendo, né? Eu falei para ela, solta a minha mão. Ela falou, não, você fala um negócio com você. Eu falei, solta a minha mão, quis brigar com ela. Ela falou, não, peraí. Você está com uma doença, aí eu tomo termofase. Aí eu tomei um susto, né? Eu falei para ela, mas você está certa? Ela falou, olha, não é aquela perigosa, mas vá ao médico, rápido, não demore. Né? Eu falei, então tá bem. Aí dei a olheira, não lembro agora quanto, dei a olheira para ela, e ela continuou segurando a minha mão, falei, não, você solta a minha mão. Aí ela não soltava, eu puxei a mão, fui ao médico. Eu tinha consulta, fui ao médico, fez o exame de imagem. os exames, né, ultrassom. Esqueci agora aqui, o negócio de gasto aqui agora, esqueci. Eu estava com uma célula cancerígena, chama metaplasia. Então, mais um pouquinho, ela desenvolvia e eu estaria com câncer no estômago. Olha que coisa. E ela me disse aí, eu falei, puxa vida, né? Queria encontrar outra vez câncer. Ela fala, muito obrigada, né? E eu tinha a Dacnori, né? Que não era tão perigosa como a metaplasia. Essa é perigosíssima. Olha que coisa. E ela grudou na minha mão, eu não dei a mão, ela grudou. Aí nós vamos explicar na semana que vem como que funciona esse mecanismo de ler as mãos. Por que eu estou falando isso? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque Kardec foi numa ledora de mão. A senhora chamada Senhora de Cardone.
E ela leu a mão de Kardec e falou várias coisas sobre a personalidade dele, o caráter dele, prevendo coisas futuras. Acertou em quase tudo. Teve um pontinho só lá que ela falou do caráter dele, que depois ele coloca em nota que ele não era daquele jeito, né? Mas tudo praticamente ela acertou. Inclusive a questão da tiara espiritual. Quando eu li esse capítulo aqui, tiara, eu falei, nossa, tiara espiritual. O que eu conheço de tiara é aquele arquinho que as mulheres usam, né? Que as menininhas usam e tal. Eu falei, que tiara espiritual. E como aqui compara com a questão do papado, eu fui lá no Dr. Google e digitei no Dr. Google, né? Tiara Papa. Na verdade, a tiara do Papa é uma coroa. Em formato de colmeia, vocês já viram, né? Assim, né? Cravejada de joias, pedras preciosas, pérolas e tudo mais, com uma cruz em cima de rubi. A tiara é isso, a tiara papal. Mas aquilo previu uma tiara espiritual para Kardec. E Kardec depois explica para a gente um mecanismo de ler as mãos. Como que o negócio funciona. Que na verdade, elas não leem na linha da mão. Que a linha na mão não significa absolutamente nada. Sabe quando nos fala assim, olha essa linha aqui, se vier até aqui você vai ter saúde. Se vier até aqui, tua vida vai ser cheia de doença. Essa daqui, se vier até aqui, você vai ter uma vida longa. Se vier até aqui, você vai ter uma vida curta. Em verdade... Tem gente que nem mão tem, né? Exato. Como é que vai ser, né? Como é que vai ler? Em verdade, existe um fundo de verdade nesse processo. A chamada clarividência, ou dupla vista. Então, na semana que vem, nós vamos explicar essa questão da clarividência e da dupla vista, com base nessa historinha da mulher, que eu acho que não era uma cigana, que leu a mão de Kardec. É uma média, né? A gente pode falar que é mais uma capacidade anímica. O que é uma capacidade anímica? É uma capacidade própria da alma encarnada. Embora possa haver alguma interferência mediúnica, que com muita frequência tem. Então, pode ser um fenômeno misto, anímico, mediúnico. Assim como no passe, pode existir o passe anímico, em que o médium dá as energias próprias só dele, como pode existir o passe espiritual, onde o desencarnado dá o passe diretamente, e o mais comum, o misto, em que o desencarnado age no médium, dando as energias dele para o médium, fortalecendo as energias do médium, direcionando as energias do médium para o paciente. É o mais comum, né? É um misto anímico, mediúnico. Vamos ver como que esse negócio aqui funcionou. Kardec foi numa ledura de mão. Na verdade, a mulher encontrou com ele numa reunião mediúnica e um amigo de Kardec, o senhor Carlotti, falou assim, aquela lá lê mão. E ela foi até Kardec e tudo mais, explicou como é que funcionava e convidou Kardec para ir para a casa dela. Olha, vai lá em casa que lá eu vou ler sua mão. Kardec não perdia nada. Ele era muito curioso em saber das coisas que hoje nós chamamos como sendo transcendentais, paranormais, espirituais, e foi lá para ver o que acontecia. Certinho? Mas semana que vem a gente comenta isso daí, e além disso, nós vamos comentar a respeito das primeiras notícias que Kardec recebeu acerca de uma futura reencarnação dele. Primeira notícia de uma nova encarnação foi a 17 de janeiro de 1857, antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Já estavam programando a futura reencarnação dele. Aliás, já estava programado, ele foi só avisado, né? Você vai desencarnar cedo, mas você vai reencarnar cedo também. Foi só avisado. E ele até mesmo previu mais ou menos a época. Dali mais ou menos uns 10, 12 anos ele ia desencarnar. E batata. Desencarnou em 69. Certinho, pessoal? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, leiam antes de chegar até aqui, porque lendo antes, aí vocês já vêm com elementos todos e já aí surgem as dúvidas. Importante surgir dúvida. Não tem graça, legal é você botar. Não, mas aí vocês trazendo dúvidas, né? Comentários, orientações e tudo enriquece muito o estudo. Só eu falando aqui na frente aqui fica chato. O importante aí é a participação de todos. Você dá um colorido. Eu gesticulo muito, né? Italiano dos dois lados da família, vou te falar uma coisa. Vamos fazer a nossa prece então? Elevando o pensamento até Deus.
especialmente a você que está aí nos acompanhando através das redes sociais, que está na sua casa. Feche seus olhos e peça a Deus para iluminar todo o ambiente do teu lar. Busca visualizar cada membro da tua família, cada pessoa que aí reside, envolvendo-a em luz, em paz e em saúde. Busca mentalmente visualizar cada cômodo da sua residência, cada local, envolvendo-o em luz e em harmonia. Peçamos aos espíritos benfeitores que abençoe teu lar, abençoe teu sono e que possa, na medida do possível, afastar aquelas energias mais densas, aqueles irmãos mais infelizes e assim, concedendo você próprio essa oportunidade de iluminação, possa ser a sua semana rica de paz e de luz. Que assim seja.